Olá, eu sou Ivone Santana, jornalista do Valor Econômico e falo aqui da Febraban Tech 2024, o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro. Nós estamos aqui no estúdio da Febraban Tech Trends e eu estou aqui com dois especialistas do setor de tecnologia e inovação. Eu vou apresentar para vocês o Alessandro Bonapane, que é CEO da GFT Brasil, e o Cássio Pantaleone, que é conselheiro da Associação Brasileira de Inteligência Artificial. O Alessandro, ele tem mais de 34 anos de mercado, ele atuou em cargos executivos em empresas nacionais e internacionais, até chegar à atual posição no comando da GFT no Brasil. Para ele, a tecnologia é a força por trás do desenvolvimento, mas é o ser humano que tem o maior impacto na inovação, correto? Corretíssimo. O Cássio, ele tem mais de 30 anos de experiência no setor de tecnologia, principalmente em governança de inteligência artificial, inteligência artificial responsiva e humanismo, certo, Cássio? Ele tem passagem por empresas de tecnologia como Oracle, SAP, SAS e Adobe. E hoje também ele é diretor da Quality Digital. No Valor Econômico, eu também sou responsável por uma newsletter de inteligência artificial. Semanalmente, eu destaco quais os principais fatos dos últimos dias, qual a correlação entre eles, para que os nossos leitores sigam atualizados. Bom, nós vamos falar sobre o impacto da tecnologia artificial nos negócios, na vida das pessoas, então vamos abordar algumas questões, certo? Cássio, eu gostaria que você fizesse uma abordagem sobre o panorama atual de como está a inteligência artificial no mundo. Perfeito. Acho que a gente pode representar esse panorama como fazendo uma anatomia da IA, né? Se a gente pensar assim, a parte superior, a cabeça da IA hoje, sem dúvida nenhuma, existem dois comandos muito firmes. Por um lado, e aliás que tem raízes que se integram ou estão intrincadas, né? Com uma certa correlação. De um lado, a OpenAI, na figura lá do Sam Altman, e por outro, o pessoal da Google DeepMind, que são dois laboratórios de IA que deram esse boom para a IA generativa. Então a cabeça, digamos assim, da IA está apoiada em cima desses dois players fundamentalmente. Os membros dessa anatomia da IA é uma série de empresas que a roldão deste desenvolvimento da IA generativa tiveram a oportunidade de apresentar soluções específicas para o mercado e desenvolver, né? Por exemplo, o boom dos data lakes que a gente vê agora nesse momento, essa questão das APIs cada vez mais capazes de se comunicar, os usos de tecnologias mais sofisticadas de comunicação e assim por diante, né? Além disso, se a gente olhar para o tronco dessa IA, dessa anatomia da IA, é fundamentalmente as empresas de serviço, né? Existe uma série de empresas que estão sendo cotadas para poder fazer implementações desses conhecimentos, dessas tecnologias, de maneira integrada e que dê efetivamente um valor de negócio para os clientes. Quando eu me refiro às pernas, aqui é uma situação interessante, as pernas e os pés, né? São aqueles players que entraram meio que tardiamente no mercado e que estão tentando alcançar algum tipo de representatividade, seja inventando produtos, seja propondo alguns serviços diferenciados e tudo mais, mas em geral é aquela empresa, são empresas que estão correndo muito fortemente, né, atrás do prejuízo, de certo modo, porque a IA está sendo tão rápida, ela está se desenvolvendo de maneira tão rápida que a velocidade com que a gente tem que se colocar no mercado sem reinventar e acompanhar os conhecimentos é muito, muito rápido, de fato. Então, mais ou menos a gente pode dizer que é assim que o panorama da IA hoje está constituído. Mas mesmo quem entrou tardiamente ainda tem tempo para se posicionar, né? Tem, sem dúvida alguma, porque a história da IA ainda é muito recente. Se a gente parar para pensar, nós temos aí um bebê recém-nascido. A gente tem que nutrir esse bebê. Um bebezão.
Alessandro, dentro do que ele estava apresentando, você acredita que a gente está já prestes a viver essa revolução industrial que a inteligência artificial vai apresentar? Inclusive na internet, estamos esperando essa revolução, mas o quão perto a gente está dela? E quando a gente está falando agora de inteligência artificial, não precisamos ir muito longe. Há um ano e meio atrás, começou a falar sobre a generativa, né? Onde que deu aquele primeiro impulso, né? E óbvio, quando a gente fala de AI, ela não nasceu hoje, lá atrás, né? Faculdades dos anos 90 já estava ensinando modelos preditivos, machine learning, né? Que é todo o conceito de AI, as pessoas ainda, elas olham AI como generativa, eu estava falando isso com o Cássio agora há pouco, né? Mas eu não tenho dúvida que não espere uma evolução gradual. Eu acho que essa revolução, nova revolução industrial e de web, dessa de AI, ela vai ser muito rápida, vai ser realmente uma alavanca muito grande. Como o Cássio colocou, existem empresas que estão atrás. É um bebê, só que esse bebê ele não, é um bebê diferente, ele não é um bebê que vai esperar muitos anos para se tornar uma criança, para se tornar um adolescente, não. Eu acho que brinca é um bebê cachorro. É um bebê cachorro. É um bebê cachorro, né? Eu acho que com isso a gente consegue... Ele vai pular as fases. Vai pular as fases. É mais ou menos por aí. Cássio, e as empresas brasileiras, como é que elas estão diante dessa nova revolução, né? Prestes a acontecer repentinamente, certo? Elas estão em nível comparável a mercados grandes e desenvolvidos externos? A gente tem que ver, e o Alessandro colocou uma coisa interessante antes do programa aqui, ele falou uma coisa que eu gostei muito, né? Da taxa de crescimento que a própria GFT teve ao longo desses dois, 3 anos, né? O que ocorre? Se a gente parar para pensar, o Brasil tem, sem dúvida alguma, uma mão de obra qualificada a nível comparativo com outros países do mundo, né? A gente tem uma capacidade de trabalho e de criatividade muito grande. O brasileiro é flexível por natureza, né? A gente tem uma receptividade maior àquilo que acontece, a gente é curioso por natureza. Então, isso se reflete, sem dúvida nenhuma, nos modelos de negócio locais. Então, a gente vê, por exemplo, uma empresa de serviço como a Quality, a GFT, que, sem dúvida alguma, se prepararam, talvez até inadvertidamente, para esse acontecimento da IA, porque repararam naquilo que era importante, do ponto de vista de uma empresa de serviço. Você tem que ter algum tipo de valor agregado que se baseia fundamentalmente no conhecimento, né? No conhecimento amplo, no conhecimento irrestrito, digamos assim, de tudo o que acontece na área da tecnologia, os seus diferentes colaboradores, evidentemente. E existe alguns partícipes desse mercado que são empresas que são empreendedores, brasileiros empreendedores, as fintechs, as health techs e assim por diante. O que a gente percebe é que tem coisa muito boa sendo desenvolvida no Brasil. Realmente coisas que a gente pode comparar tranquilamente com outros mercados. Não é nada que a gente possa dizer, nossa, nós estamos atrás, nós temos alguma dificuldade. Lá na própria Abra mesmo, o ecossistema de empresas, de startups de tecnologia que estão focadas em cima de IA é muito expressivo. E além de ser expressivo, ele impressiona pela capacidade da criatividade que a gente vê nessas empresas, né? Tem algumas empresas internacionais hoje que eu diria que elas têm até dificuldade de entrar no Brasil, porque o conhecimento local está sendo bem significativo. Um ponto sobre o que você estava falando, né, da mão de obra, a evasão que se verifica ainda nos talentos aqui do Brasil, né, nesses altos níveis de conhecimento, isso aí não está impactando no desenvolvimento das empresas, na produção de conhecimento? Veja bem, essa é uma questão bastante polêmica ainda no âmbito de uma análise do que vem acontecendo do ponto de vista de empregabilidade no mundo tradicional e no mundo da AI. As faculdades estão começando a formar esse pessoal, mas as faculdades não são os únicos elementos que a gente pode julgar e medir que a taxa de empregabilidade das pessoas que deixam a faculdade seja alta, porque a IA trouxe também a possibilidade, que já era uma coisa que na área de tecnologia acontecia, muita gente que se forma de maneira autodidata e são excelentes profissionais, né? Por quê? O conhecimento está disponível, né, Alessandro? O conhecimento está disponível.
você acessa esse conhecimento de maneira mais rápida e de maneira consistente. E você tira proveito disso. Então ainda não dá para se medir como essas pessoas que estão se capacitando para o mundo da AI estão alcançando as posições que elas precisam alcançar na velocidade que vai ser demandada. Porque também a demanda ela está acontecendo como uma onda, né? A gente tem muita gente que era cientista de dados que virou machine learning engineer, por exemplo, né? Existem pessoas de BI que viraram prompt engineers, né? A gente vê esse tipo de coisa. Por outro lado, tem a questão dos empregos tradicionais, das funções tradicionais. Aqui, como eu disse, é um tema polêmico. O The Guardian, se eu não me engano, em março de 2024, reportava que em UK havia um êxodo já caracterizado pela adoção da AI de mais de 8 milhões de vagas de emprego que estavam deixando de estar disponíveis no mercado. Como essa transição vai se dar, eu diria que ainda é muito cedo para a gente avaliar. Mas uma coisa é certa, você tem que entender de IA. Não importa a função que você exerça. Seja você um pintor ou seja você um CEO. Ponto. Aproveitando esse tema do emprego, nessa transformação, né, do mercado de trabalhadores, né, de profissionais, o que você acha que vai desaparecer em termos de funções, de emprego, e o que surge de novo? Ivone, tem tudo a ver com a resposta do Cássio sobre a empregabilidade. Tá? Não precisamos ir muito longe no passado para nós vermos desde a revolução web, para chegar aqui mais próximo, existem algumas funções, algumas capacidades de profissionais que deixaram de existir. E eu brinco muito também, eu faço os encontros com presidentes, né? A GFT está de norte a sul do país, 4 mil funcionários. Então eu viajo muito para o Nordeste, para o Norte do país, para ter esse encontro, para ter engajar os nossos talentos. E esses dias eu fiz uma pergunta para o pessoal, assim, né, de várias faixas etárias. Quem aqui sabe o que foi um curso de datilografia? De repente, aquele silêncio, um levantou a mão assim, da geração X. Falei, pessoal, quando eu comecei a trabalhar há 35 anos atrás, era obrigatório qualquer profissional, principalmente que ia trabalhar em escritório, né, fazer um curso de datilografia, aprender a teclar, e naturalmente você tinha um diploma que te habilitava a iniciar um trabalho no escritório. Pois bem, esse aqui é um exemplo, né, o que aconteceram com as empresas que se certificavam que era um curso de datilografia. Aquelas que entenderam o movimento do mercado, elas abriram um curso de informática. Mas teve uma outra etapa aí, né? Virou digitalização, né? Houve os digitadores. Digitadores, né? O pessoal que ficava digitando, exatamente. Olhando para os dias de hoje, na época do meu avô, você entrava no mercado de trabalho e aposentava fazendo a mesma coisa, com o mesmo aprendizado que você tinha. Já a minha geração X, geração do meu pai, teve que realmente, não é somente ter uma faculdade ou um conhecimento específico, você tinha que agregar conhecimentos para a mesma função. Meu pai, por exemplo, foi formado em contábeis, administração e economia. Ou seja, tudo no mesmo bloco. Hoje em dia, eu também brinco, o que você aprendeu hoje, você vai ter que reaprender amanhã. E amanhã, o que você reaprendeu, possivelmente você vai jogar fora e vai aprender uma coisa diferente. Antigamente, essas ondas, elas levavam décadas para fazer um reskilling profissional. O grande ponto de agora é que talvez leve meses, anos, é muito mais rápido. Então, reskilling total, o tempo todo. Fome de conhecimento. Cássio, com base nisso, a gente pode subentender que essa mudança de emprego, de profissões, vai ser transversal, atravessar todo o mercado. Não vai ser uma profissão que vai desaparecer, vai ser uma transformação geral, é isso? Vai, porque fundamentalmente o que ocorre aqui é que há uma transformação cultural, né? Não só social, sem dúvida alguma tem um impacto social, mas há uma transformação cultural.
Antigamente, cultura era um sinônimo de o quanto eu sabia, né? Isso era a cultura. Olha, a cultura se baseava nessa premissa. Aquela pessoa sabe isso, aquele indivíduo sabe isso. A cultura atual não está mais assentada em cima do saber. Embora conhecimento seja fundamental, a moeda de troca social hoje é o valor de transacionar. O quanto você consegue transacionar com o outro. O que você tem como conhecimento, como habilidade, como capacidade intelectual, é uma moeda de troca com o outro. Escambo digital, Cássio? É um escambo digital, é isso, né? É um escambo digital, é uma moeda de troca. Então, está sentado... Só que isso é transparente, entende, Ivone? Nós não estamos muito conscientes disso, porque não há necessidade de estar consciente disso. Isso aconteceu de maneira natural, inadvertida. Mas nessa transformação cultural, tem algo que a gente precisa observar, né? A transformação cultural vai impor, primeiro, para o mercado, uma forma de avaliar as capacidades de uma maneira diferente. Porque, veja bem, ele deu um exemplo, o Alessandro deu um exemplo maravilhoso. A datilografia contra a morte da datilografia por conta do digitador ali, né? A minha filha, com 10 anos, digitava mais rápido numa telinha de celular do que qualquer datilógrafo do passado. Com os 10 dedos. Com os 10 dedos. E um detalhe, né? Ela escrevia isso sem errar tanto, né? Não errava. E assim, improvisando, enquanto fazia outras coisas, né? Então não dá para... Realmente a cultura se modifica. E essas habilidades hoje, elas têm que ser medidas, as habilidades que a gente precisa para as organizações do futuro, elas têm que ser medidas, sob o ponto de vista cultural, pelo menos para mim, não sou dono da verdade, mas como eu coincido com a visão do Alessandro sobre o impacto de que as pessoas são essenciais, não é a tecnologia que é essencial, as pessoas são essenciais, é como elas usam a tecnologia que se transforma o mundo, né? Eu tenho como mensuração de uma capacidade efetiva de transformação o pensamento crítico. Porque a IA vai nos desonerar. Ela vai nos desonerar de tal forma que a gente vai perder essa habilidade. Quem tiver a habilidade do pensamento crítico terá um diferencial, notoriamente. Ou ele será, digamos assim, escanteado, né? O que eu não acredito nisso, mas é uma possibilidade. A minha visão é que esse profissional com a capacidade de pensamento crítico, de reflexão profunda, ele vai ter um valor maior do que qualquer outro profissional. Então, sob o ponto de vista da mudança dos empregos, cada emprego, cada função que existe hoje, o ponto de maturidade dessa curva, para que ele se mantenha, é que ele saiba usar IA, mas que mantenha a sua capacidade de pensamento reflexivo e crítico. Para que ele não seja engolido pela IA e se torne commodity. O diferencial dele vai ser o seu raciocínio, o seu Exato. pensamento. Ele não pode se tornar commodity. A tecnologia, a preparação tecnológica, todo mundo pode ter. Só, se você me permitir aqui mais um minuto, a gente tem que entender como é que a tecnologia funciona com o ser humano. Ela não é uma coisa separada. Ela é parte integrante do ser humano. Lá antes do Neolítico, lá no Paleolítico, quando alguém descobriu que lascar uma pedra fazia cortar mais rápido o animal, o que aconteceu logo depois daquilo? As pessoas começaram a imitar o corte. E eles tinham um método para isso. Eles jogavam a pedra contra uma pedra. É um método, certo? Com o passar do tempo, alguém entendeu que se ele polisse a pedra, ele não precisava se preocupar em tirar uma lasca que era afiada. Ele podia criar o fio de qualquer pedra. E aí o que aconteceu? As outras pessoas imitaram. Vai se comoditizando, mas vai inoculando na cultura aquele aprendizado. Se torna parte da cultura aquela tecnologia. E assim sucessivamente. A história da tecnologia nada mais é do que uma história que se repete há milhares e milhares de anos. Onde alguém descobre alguma coisa porque pensa fora da caixa e os outros repetem. E a IA nada mais é que uma grande entidade que repete tudo o que a gente já criou. Alessandro e Cássio, muito obrigada pela participação de vocês. Eu tenho certeza que o público ganhou mais conhecimento para poder analisar como é que está evoluindo a inteligência artificial no Brasil e no mundo. E eu agradeço a você que acompanhou mais esta entrevista gravada na Febraban Tech 2024, no estúdio da Febraban Tech Trends. Até a próxima. Obrigado, Cássio e Ivone.